Boa noite, Sam. Eu me chamo Antônia. Tenho 63 anos e moro em São Cepé, que fica aqui no Rio Grande do Sul. Quem lhe escreve é minha filha Angelita. Ela acompanha o seu canal e decidiu enviar essa história, que aconteceu no sítio dos meus falecidos avós. O ano era 1970. Eu tinha apenas 11 anos de idade na época. Morava no sítio dos meus avós no interior de São Cepé. Na casa vivia praticamente toda a família. Tios, tias, noras, primos, todo mundo. Apesar de se ter esse tanto de gente, nunca nos faltou nada, pois todo mundo desde cedo trabalhou na roça. Eu mesma só vim parar aos 40 anos, quando não aguentei devido ao esforço ser demais. Mas lá era muito bom, porém tinha seus perigos. De vez em quando apareciam animais da mata, que por muitas vezes tirava a vida dos animais do sítio. Cabra, porco, galinha, eram os que mais sofriam com isso. Porém, quando a gente descobria os responsáveis, ficava fácil de nos precaver. Na sua grande maioria eram cachorros do mato, que atacavam em bandos e davam prejuízo daqueles. Onça também atacava, mas era raro de se ver. Porém, algo começou a atacar os animais dos meus avós, e não era nem onça, nem cachorro do mato. Tudo começou numa noite quando todos de casa foram acordados pelos gritos dos porcos e a movimentação e barulho dos outros animais. Meus tios, assim que ligaram a luz, logo procuraram pelas armas e correram para ver o que era, mas já era tarde demais. 2 porcos estavam dilacerados no chiqueiro. O que mais assustou naquilo tudo foi porque eram 2 porcas que estavam prenhas. Estavam perto de terem os leitões. Como os animais estavam agonizando, e cada qual com um rombo na barriga, o mais prudente foi executá-las. Com muita dor no peito, foi meu pai que deu os tiros de misericórdia. De casa, eu só vi os adultos ao longe conversando e olhando para a mata que tinha nos fundos desse chiqueiro. Como ainda era de madrugada e iria demorar para amanhecer, minha mãe e minhas tias foram nos botar para dormir. Mas estranhei o meu pai e meus tios continuarem lá fora, conversando com meu avô. Tentei escutar o que eles falavam, mas foi em vão, pois logo dormi devido ao sono. Só no outro dia que fomos descobrir. Aquilo que atacou os porcos também havia feito a limpa em um sítio vizinho. Lá a coisa que pegou os animais fez um estrago ainda maior. Foram cerca de 15 galinhas, 5 porcos e um bezerro. Porém ficou muito mais estranho e assustador depois que todos nós ouvimos o que o dono do sítio disse. Com um semblante assustado, aquele homem foi dizendo: "Tá com 1 semana que meu sítio é atacado. E não sei se vocês estranharam assim como eu, mas onça, quando ataca, ela procura logo pelo pescoço, e não por outra parte. Os meus animais nenhum foi pego desse jeito. Todos estavam dilacerados. Até parecia que foram partidos ao meio. Achei estranho esses ataques e resolvi vigiar. E na noite passada vi quando os meus animais foram atacados. E quem fazia aquilo com eles era um lobisomem. Pernas tortas, orelhas caídas. Não era cachorro não, pois o bicho em pé era muito maior do que eu." Quando ouvi aquilo já me deu um grande arrepio, pois ouvi as histórias da minha avó e ficava imaginando como estes seres poderiam ser, além de feios, extremamente violentos. Mas nunca aconteceu conosco de um bicho desse aparecer, até aquele dia. De imediato meu avô só confirmou, e disse também que suspeitava disso, e falou mais. Sabia quem que poderia ser aquela fera, e que iria tomar satisfação na casa do sujeito. Foi então que meus tios e meu avô pegaram as armas e saíram a cavalo.
Só foram voltar quando estava anoitecendo. Apesar deles terem demorado, não encontraram o sujeito que era conhecido como João. Diziam que o homem mexia com feitiçaria e que virava bicho por aquelas bandas. Sendo verdade ou não, eu nunca soube direito. Só sei que meus tios começaram a vigiar o sítio e por 20 dias nada apareceu. Mas acabou que numa noite, sem mais nem menos, aquele demônio resolveu aparecer e o vi correndo na estrada. Era noite de lua cheia. Caía uma garoa fina lá fora. Eu estava acordada na parte de baixo da beliche do meu quarto. Meu tio estava na sala ao lado de sua espingarda, só esperando o maldito aparecer. Foi quando do nada ouvi alguma coisa empurrando a janela de madeira. Era bem fraco, mas deu para perceber que tinha alguém forçando ela. Na mesma hora paralisei de medo e só senti o empurrar cada vez mais forte. Mas do nada aquilo parou e meio que foi andando pela lateral da casa. Com muito medo eu saí da beliche e fui avisar meu tio que roncava alto na sala. Porém, antes de chegar lá, novamente os porcos começaram a gritar. Meu tio, que estava na sala, se acordou e lentamente abriu a janela da frente da casa. Eu, que estava ali ao lado dele, vi aquela correria no chiqueiro, mas não via nada além dos pobres animais correndo sem ter para onde ir. Foi só quando meu tio atirou que uma coisa lá do meio dos porcos se levantou, ficando que nem um homem no meio dos animais, encarando a gente na janela. Mas foi quando aquilo pulou o cercado e começou a correr em direção à rua que cortava o sítio, que viu quão estranho ele era. Aquele ser tinha uma cara muito estranha. Lembrava um cachorro, mas tinha orelhas caídas que pareciam duas peles que foram puxadas. Sem contar na má formação das pernas traseiras daquilo, que eram grandes e parecia com um S. A coisa mais horrível do mundo. O meu tio atirou novamente, que acertou a perna daquela coisa, que gritou alto, mas que não parou. Só continuava a correr de 4 em direção a essa estrada, onde ficava o sítio do vizinho. Só então que meus outros tios vieram para a sala e, sem esperar, foram atrás daquele bicho, mas sem nenhum sucesso. Aquela foi a última vez que ele apareceu. Na manhã do outro dia, só o que se falava na vizinhança era do bicho que atacou o sítio dos meus avós. E o dito homem que virava lobisomem nunca mais foi visto pela região. Talvez por ser de fato aquela criatura, tendo levado um tiro, não quis ficar para contar a história. Mas apesar de tudo, ninguém baixou a guarda. Ainda mais porque eu disse que ele tinha tentado abrir a minha janela. Porém, como falei, ele nunca mais voltou. Mas daquele dia em diante, o sítio dos meus avós ficou com um ar de assustador. Ainda mais quando os porcos começavam a grunhir de noite. Só fomos ter paz de verdade quando nos mudamos de lá. Nunca mais ninguém da minha família viu esse ser, o temido lobisomem. Boa noite. Minha amiga sobrenatural. Olá, Cris e amigos do canal. Me chamo Fernanda, moro em Fortaleza, no Ceará. Vou contar algo que me deixa arrepiada até hoje e que essa história mexe ainda muito comigo. Na época da história, nos anos 2000, quando eu tinha em torno de 12 anos, eu tinha uma melhor amiga que se chamava Edna. A gente andava para cima e para baixo, sempre juntas, pois nascemos e crescemos na mesma rua e estudávamos também na mesma escola e até na mesma classe. A gente era confidente uma da outra e na escola, que sempre tinha trabalhos em dupla, a gente sempre fazia juntas.
Até que no ano de 2002, quando estávamos quase chegando aos 13 anos, a gente fez uma promessa entre nós de cuidar uma da outra, mesmo distante ou se tivesse com raiva uma da outra. Pois parecia que a nossa amizade era de outras vidas, pois a gente se dava tão bem, tínhamos o mesmo gosto musical, comida, até as roupas a gente combinava de sair parecidas. Uma vez ela foi no centro com sua mãe, pois nosso bairro é bem longe do centro de Fortaleza. Ela até me convidou para ir, mas eu não tinha terminado de fazer minhas obrigações de casa. E como minha mãe trabalhava fora, e se ela chegasse em casa na hora do almoço e não estivesse pronto, eu ia ganhar um carão daqueles. Então não deu para acompanhá-la. Nesse fatídico dia, ela e sua mãe saíram por volta das 8 da manhã. Pegaram um ônibus em direção ao centro de Fortaleza. Porém, entrou 2 ladrões e assaltaram todo o ônibus. Ela estava no fundo e quando o bandido chegou perto dela, ele disse: "Passa o relógio." Mas devido ao nervosismo dela, ela não conseguia tirar o relógio de jeito nenhum. E ele, sem paciência, mandou ela cuidar. Porém, ela ficou sem reação. Então, o bandido, cheio de maldade, atirou na minha amada amiga e fugiu junto com seu comparsa. Quando eu soube dessa tragédia, eu fiquei sem chão. Como assim? A minha melhor amiga não estava mais aqui comigo? E isso me deixou em uma depressão profunda. Precisei procurar ajuda psicológica para poder eu lidar com o luto. Todos os dias eu olhava nossa foto na porta do guarda-roupa e sempre perguntava se ela estava comigo. Porém, eu nunca tive resposta e isso me deixava muito triste. Cris, então os anos se passaram e chegamos em 2007. Eu já estava com meus 17 anos, mas eu era uma moça triste e solitária. Porém, eu trocava mensagens com um rapaz pelo celular. E eu estava apaixonada por ele, apesar de nunca tê-lo visto. Sim, Cris, parece loucura, mas sabe como é adolescente? Minha mãe não sabia desse namoro por mensagens, porque eu dizia que era um amigo da escola. Certa vez o Rafael, o meu suposto namorado, queria me encontrar em um lugar reservado. Eu prontamente aceitei, pois eu estava muito apaixonada. Então, combinamos no final da tarde do próximo dia de se encontrar no Parque do Cocó, aqui em Fortaleza. É uma área bem afastada. Porém, quando foi à noite, eu estava tendo pesadelos terríveis e senti alguém pegar minha mão. Então me despertei e acordei quando eu vi a Edna, toda de branco, muito linda. Estava sentada na beira da minha cama e dizia as seguintes palavras: "Minha querida amiga, se lembra da nossa promessa de sempre proteger uma a outra? Então, é por você que eu estou aqui. Não é porque você não me vê, que não quer dizer que eu não esteja perto de você. Minha amada amiga, não vá a esse encontro amanhã, pois não será a sua hora ainda." Então ela foi desaparecendo, até sumir por completo. Eu passei a madrugada toda chorando de saudades da minha amiga. E o que é mais incrível, pela manhã eu adormeci e passei o dia todo dormindo. E como minha mãe só chegava depois das 19 horas, ninguém me acordou. Quando eu me acordei, já era às 18h30, sendo que o encontro era às 18h.
Então, olhei no meu celular e vi várias mensagens de Rafael, dizendo que estava lá me esperando. Porém, quando eu fui responder as mensagens, alguém me ligou daquele número. E era a polícia, perguntando quem eu era. Então, eu me identifiquei e perguntei se estava tudo bem com o Rafael. Foi quando eu recebi a notícia que não existia nenhum Rafael e que eu estava falando com um assassino de mulheres. É que aquele demônio se passava por adolescente para enganar suas vítimas. E ele foi pego porque ele atacou uma moça lá no parque. Porém, ela conseguiu escapar porque estava carregando consigo um pequeno canivete em seu chaveiro e conseguiu se livrar daquele bandido. Ela então saiu gritando e pedindo por ajuda, até que encontrou um guarda e ele pediu reforços. Como ele estava machucado na perna, ele não conseguiu ir muito longe e foi preso em flagrante. Então a polícia reconheceu ele, pois já era procurado por vários meses por ter cometido um crime, por ter tirado a vida de 3 moças, todas da mesma faixa etária de idade, assim como a minha. Então, eu e minha mãe fomos na delegacia para contar tudo o que aconteceu. Foi quando eu gelei e lembrei que a Edna me alertou, mas provavelmente eu ia pensar que era coisa da minha cabeça. Ela me fez ter um sono profundo e me fazendo atrasar para o encontro com a morte. Hoje sou casada e tenho uma filha que se chama Edna, em homenagem à minha melhor amiga, e que também é meu anjo da guarda, que apesar de não vê-la, ela sempre está comigo, até o último dia da minha vida. Obrigada, Cris, e a todos, por ter ouvido o meu relato. Até mais.